Pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje daremos continuidade ao assunto Grécia Antiga e falaremos um pouco sobre as cidades-estados ou polis grega, tá certo? Antes de falarmos um pouco sobre essas polis, é importante a gente destacar que no início da história da Grécia Antiga, os povos se organizavam em comunidades gentílicas, mais conhecidas como os gênos. Então, nessas comunidades, as pessoas eram unidas pelos laços parentescos, pelos laços familiares. E geralmente se buscava, em um passado remoto, um único ascendente, que nesse caso seria um herói e também seria visto como um semideus, certo? Então, gente, nessa sociedade gentílica, cada um tinha o seu papel escolhido pelo chefe. E caso se recusasse a fazê-lo, era expulso dessa tribo ou dessa clã, como também era chamada, certo? Então, tudo que era produzido era distribuído de forma igual para todos, mas apesar de a distribuição da produção ser de caráter igualitário, existia uma organização social que favorecia aqueles que tinham um grau de parentesco mais próximo do pater família, que era considerado, nesse caso aí, o chefe dos gênios, ou o chefe dessa comunidade. Então, é a partir disso que a gente passa a perceber que já nessa época surge a desigualdade, certo? Ou seja, uns vão ter cada vez mais riquezas que outras pessoas. Então, com o decorrer do tempo, os habitantes desses gêneros passaram a encontrar dificuldades para manter sua organização econômica e social, pois as técnicas arcaicas, ou melhor, atrasadas, não conseguiam suprir o desejo de consumo de toda a população, devido especialmente ao crescimento populacional. Então, a desintegração dos gêneros, ou dessas comunidades gentílicas, fez aumentar as desigualdades sociais, como eu já falei, e as pessoas que tinham pouca proximidade com o pater famílias, ou melhor, com o chefe dessa comunidade, vivia em condições miseráveis, submetendo-se aos desejos daqueles que possuíam terras ou grandes riquezas. Então, com o surgimento da propriedade privada, lembrando pessoal que no início a terra ela era coletiva, era um bem comum, pertencia a todos. Então, quando surgem esses líderes, passam a existir também a propriedade privada. E a partir disso vai dar início os conflitos entre os grupos. E para lidar com as constantes crises, os proprietários de terra passaram a formar associações chamadas frátrias, certo? Então, agora nós damos início e falaremos um pouco como surgiram essas cidades-estados. Então, a Grécia Antiga ela nunca formou um país, certo? Como nós vimos anteriormente. Era, na verdade, um território constituído de diversas cidades independentes, chamadas cidades-estados. Inicialmente, a região foi composta de diferentes tribos que dividiam em fátrias, reunião de vários clãs, como eu já falei anteriormente. Então, essa divisão favorecia a distribuição das tarefas no território. As pessoas que não faziam parte desses grupos eram consideradas estrangeiras, não lhes cabendo direitos nem proteção. Então, aqui ao lado fala que as clãs eram grupos de pessoas unidas por um grau de parentesco, ou seja, que são da mesma família. Como já falei anteriormente, que também tem a ver com as comunidades gentílicas, tá certo? Então, aqui tem um mapa onde mostra as principais metrópoles gregas, e também as principais colônias. Mostra também o povoamento grego, a área de influência fenícia, que é essa área aí marcada de roxo, e também os principais produtos que eram comercializados por esses povos. Então, a cidade-estado, ou polis em grego, caracterizava-se pela independência governamental, ou seja, tinha as próprias leis, exército e moeda,
sendo autossuficiente economicamente. Então, a população de cada cidade-estado poderia viver em duas zonas, na zona urbana ou na zona rural. A área urbana era dividida em duas partes. A ágora, que consistia em uma espécie de quadrado em volta do qual se localizavam as residências dos habitantes e alguns centros comerciais, e a Acrópole, a área fortificada onde se encontravam os templos e os principais edifícios da cidade. Como vocês podem verificar aqui na ilustração, aqui mostra a zona urbana, a Acrópole, né, que normalmente, pessoal, a Acrópole era o local onde viviam as pessoas que tinham um poder aquisitivo maior, né, as pessoas mais ricas, certo? Tinha também a Ágora, certo? Que se localizavam ali habitantes de vários centros urbanos e também a zona rural, que era a zona mais afastada e que ficava praticamente fora aí da fortaleza, né? Perceba aí que existia um certo muro que dividia aí essa região urbana da zona rural, tá certo? Então, dando continuidade, a cidade se definia pelo povo que a compunha, uma coletividade de indivíduos submetidos aos mesmos costumes fundamentais e unidos por um culto comum às divindades protetoras. Além dos nobres, a sociedade grega era composta de escravos, servos, trabalhadores, artesãos e pequenos proprietários que viviam de maneira simples em seus domínios. Então, nas polis, eram realizadas atividades da vida em sociedade, como produção de alimentos e fabricação de artigos para uso doméstico, tecidos, panelas e móveis. Os habitantes que cumpriam deveres e exerciam direitos associados ao viver na sociedade eram chamados de cidadãos. Ser cidadão na Grécia significava participar da organização da vida em comum do espaço público da polis. Para os gregos, os cidadãos eram livres para decidir seu futuro, no entanto, nem todos os habitantes eram considerados assim. De modo que os escravos, cativos e os libertos, os estrangeiros e as mulheres não tinham direito à participação política da cidade e, consequentemente, nas decisões sobre o futuro da região. Nesse caso, pessoal, só quem era considerado cidadão eram os nobres, né? Eram as pessoas mais ricas dessa região. E os homens, tá certo? Homens ricos. Então, gente, dando continuidade, quanto à religião, os gregos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, né? em várias divindades. Os deuses tinham um aspecto físico semelhante ao dos seres humanos, apresentando qualidades e defeitos, além de serem imortais e detentores de muito poder. A principal divindade da Grécia Antiga era Zeus, que reinou nos céus enquanto seus irmãos Poseidon e Hades dominavam respectivamente o mar e o mundo subterrâneo. Na Grécia Antiga, a economia baseava-se na agricultura e na criação de animais, como cabras e ovelhas. As terras e os rebanhos pertenciam a grandes proprietários, ou chefes dos clãs, que diziam descender dos heróis lendários e que formavam um conselho soberano para administrar a justiça em nome de um direito tradicional pautado, né, por regras mantidas em segredo. Então, eles eram os únicos suficientemente ricos para obter cavalos, escravos e equipamentos de guerra, sendo, portanto, os verdadeiros líderes das cidades em um regime chamado aristocrático ou oligárquico, né, que é um sistema de governo monopolizado ou dominado por uma classe rica, que era a classe nobre daquela época. Então, os aristocratas formavam um grupo social composto de um número reduzido de pessoas detentoras de herança, terra, títulos ou poder. Várias cidades, no entanto, foram governadas por homens autoritários que se colocavam contra a nobreza. Esses líderes se consideravam defensores do povo e, com suas ideologias, né, com suas ideias,
ampliaram os direitos políticos dos cidadãos e permitiram que os indivíduos se desligassem do poderio do grupo familiar. Uma das principais cidades, pessoal, foi Atenas, né, que teve grande destaque devido a um sistema político chamado de democracia, que é um sistema no qual o povo detém o poder, certo? Então, entre todas as cidades-estados, podemos dizer que as principais, né, foram Esparta e Atenas, que apresentaram dois modelos muito diferentes de organização política, cultural e social. Pois a primeira, Esparta, foi uma cidade militar e aristocrática. Já a segunda foi uma cidade dedicada à cultura e ao sistema democrático, né, que foi Atenas. E a gente vai ver posteriormente que a nossa civilização, né, o nosso povo, ele tem muito dessas características aí desses povos antigos. Pois a primeira, Esparta, foi uma cidade militar e aristocrática. Já a segunda foi uma cidade dedicada à cultura e ao sistema democrático, né, que foi Atenas. E a gente vai ver posteriormente que a nossa civilização, né, o nosso povo, ele tem muito dessas características aí desses povos antigos, principalmente no que se, vixe,